9 de dezembro de 2016. É a hora da verdade no Brasileirão. Internacional precisa vencer e torcer contra rivais para permanecer na Série A. Depois de péssima campanha no segundo turno, Corinthians tem última chance de garantir vaga na Libertadores de 2017. Santos e Flamengo entram em campo para ver quem termina o ano como vice-campeão brasileiro. Só esperando 2017 chegar, Palmeiras e São Paulo encerram o ano dando chances a atletas que não vinham jogando. E ainda, os gols na Liga Europa. E Wagner Mancini é o novo comandante da Chapecoense que vai enfrentar o Barcelona na Espanha. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite! O futebol brasileiro terá o encerramento neste final de semana com a última rodada do Brasileirão. Com a taça já nas mãos do campeão Palmeiras, ainda estão em jogo lugar na Libertadores e a última vaga na Série B. E é dessa disputa que a gente começa falando hoje aqui no Gazeta Esportiva. O Internacional tem uma missão dificílima, já que precisa vencer o Fluminense fora de casa e torcer contra Sport e Vitória. Os técnicos de Inter e Flu falaram do confronto decisivo na última rodada. Não, acho que o Inter nunca foi, mas já passou por situações bem difíceis, né? Já passou por essa situação e até não tão difíceis como essa última rodada, né? Se eu não me engano, naquele ano contra o Paysandu, o Inter também precisava de resultados, né? Se eu não me engano, não tenho três resultados, né? Então o Inter também já passou, nunca teve o descenso, né? Isso é um mote, né, da torcida, da própria diretoria. Mas eu não vejo, vejo o Vitória também como um grande clube, o Sport também, claro, né, uma dimensão diferente em relação ao internacional, mas eu tive lá no Nordeste, eu sei da força dos dois. Eles jogam em casa, eles são os favoritos, né, e a gente cabe fazer o nosso papel. Nós não temos como intervir no jogo do Vitória, nem no jogo do Sport, né? Então nós vamos torcer, obviamente, mas não adianta nada a gente focar nessas situações e não fazermos a nossa parte, né? E com certeza, se focarmos nessa situação, não vamos estar concentrados e da maneira que tem que estar para um jogo decisivo como esse contra o Fluminense. Então o mote é esse, não tem como eu interferir na ilha, não tem como eu interferir no Barradão e vou trabalhar concentrado para fazer um grande jogo contra o Fluminense e torcer pelos resultados, mas sem intervir e concentrado na nossa partida para fazer o nosso papel. E aí depois não depende mais da gente, né? A gente trabalha sempre por vitórias, né? Por resultados positivos. Ainda mais tratando de um grande clube, que é o Fluminense. Em todo momento você tem que estar pontuando, tem que estar vencendo, buscando os melhores resultados. E com esse grupo, comigo não vai ser diferente. E trabalhamos bastante durante a semana, a gente finaliza amanhã com algumas coisinhas que a gente possa complementar para pegar uma situação ou outra de surpresa ao adversário. Mas a intenção é essa, de fazer um grande jogo e realmente somar os 3 pontos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. É muito complicado falar do Inter dentro de campo depois de tanta palhaçada que tem feito a diretoria do clube. Até falsificação de documentos você vai poder ver daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Então, por tudo isso, nessa ânsia, nesse desespero para evitar o rebaixamento a qualquer custo, o Internacional está se afundando cada vez mais. Então, tem tudo para perder dentro de campo. E conta com uma torcida gigantesca, em primeiro lugar, por causa desse desespero para virar mesa. Tentativa de entrar no STJD para melar o campeonato ou para fazer com que o Vitória perca pontos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ou da insensibilidade no episódio envolvendo a tragédia da Chapecoense. E pela gestão horrível mesmo que levou o time a esse tipo de situação no campeonato. Em primeiro lugar, para o Inter vencer o Fluminense fora de casa, até que não é a tarefa das mais difíceis, porque o Fluminense já não ambiciona mais nada. Então, e ainda tem que torcer por um tropeço do Sport e um tropeço do Vitória. Daí é um pouquinho mais complicado. O Sport joga em casa, o Vitória joga em casa contra um Palmeiras já campeão. Então, o Inter cavou a própria cova. E, ao que tudo indica, vai ser enterrado nesse final de semana.
Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. Boa noite. Sincero, honestamente, o Inter não merece ficar na primeira divisão, né? Não merece mesmo, porque afinal de contas o jogo se ganha dentro de campo, né? E o Inter dentro de campo foi ridículo, como já foi o Corinthians, e o Corinthians beirou o ridículo, mesmo não sendo ameaçado de rebaixamento, vendendo todo mundo, alegando uma crise econômica catastrófica, perdeu o Tite, perdeu todo mundo, e mesmo assim está disputando uma vaga. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E com grande chance de conseguir a classificação. Agora o Internacional não, o Internacional perdeu do começo ao fim. Apesar de ter começado o campeonato, fazendo um bom campeonato, as 3, 4 primeiras rodadas do Brasileirão, só deu Inter. Né? Apareceu esse moleque, o Sacha, muito bom jogador, né? O Vitinho também, bom jogador, mas aí depois, com o Argel, quando foi se perdendo, os dirigentes se complicando, se enrolando, e o Inter não merece estar na primeira divisão. Tomara que caia mesmo, vá para a segunda divisão, se refaça. Porque o Internacional, muita gente esquece, viu, minha querida Michele, que o Internacional foi um dos primeiros times a usar muito bem a Lei Pelé, a ser barriga de aluguel para jogador de empresário. Tanto é verdade que montou timaços, né? Timaços que o Internacional chegou a montar. Chegou a ser campeão do mundo, né? E com o Abel Braga, com o D'Alessandro, caras caros. Mas era a barriga de aluguel, não era o do Internacional. Então o Internacional vem já de um processo, né, de desvalorização própria, já vai fazer uns 5 ou 7, 6 anos atrás. De 6 anos para cá, 7 anos para cá. Ao contrário do Grêmio, né, que foi se fortalecendo cada vez mais como clube, apesar da Lei Pelé. Que a Lei Pelé hoje é a lei dos empresários, né? É a lei que favorece os empresários. Os empresários foram mais espertos que os dirigentes, né? E conseguem levar vantagem em cima disso. Agora, o Internacional foi o pioneiro a dar vazão para essa gente, né? E os empresários entraram com tudo ali. E usaram o Inter de barriga de aluguel. E hoje, está aí o Inter caindo para a segunda divisão. E não vai ter como escapar. Tomara que caia mesmo, e se refaça, e se dê valor às suas próprias tradições. Né? O Internacional é um time forte no Rio Grande do Sul. Né? E como o Grêmio também é. Mas é aquele negócio, time de fronteira e tal, e parar com esse negócio de achar que empresário é a resolução de tudo. Que empresário chega junto, já chega assim, olha, 10% é seu, 5% é seu, os caras pegam. Porque é muito dinheiro. Vê a grana, né? É muito dinheiro. Então o cara, como diz o Celso, já falou mais de uma vez isso, tem dirigente, o Celso e o Flávio, tem dirigente que entra pobre e sai rico. A maioria, né? A maioria. É diferente do Paulo Lopes, por exemplo, que entrou rico, mas não saiu pobre, mas saiu menos rico. Mas ele já era milionário, ali. Né? Mas eu estou dando um exemplo só. Né? Não é todo mundo que tem a sorte que o Palmeiras teve. Bom, e o Internacional ganhou muito antipatia, né? O que ganhou esse ano foi a antipatia das pessoas. Só fizeram bobagem. Impressionante. Bom, caso seja rebaixado na bola, o Internacional não desistirá de tentar se salvar no tapetão. O STJD avisou ontem à noite que irá arquivar a denúncia do caso Vitor Ramos, em que o Inter alega que a transferência do atleta para o Vitória foi irregular. Mesmo com a garantia da FIFA de que tudo ocorreu de maneira legal, o Colorado avisou que irá recorrer. Em nota oficial divulgada hoje, a vice-presidência de assuntos jurídicos do clube diz que tentará a reversão da decisão, já que, segundo eles, foram apresentadas amplas provas documentais que amparam o pedido. Agora há pouco, a CBF também soltou uma nota dizendo que denunciou o Internacional no STJD por ter adulterado e-mails de Reinaldo Busoni, diretor de registro e transferência da entidade, e que foram apresentados como prova no caso. Gente, adulterar e-mail... Se a CBF emitiu uma nota, se a CBF emitiu uma nota, por mais que não sejam confiáveis os dirigentes que lá estão, não vai fazer uma denúncia se não houver uma prova. Né? Quer dizer, deve ter o e-mail original lá na caixa de entrada do cidadão. Então, adulterar e-mail é falsidade ideológica, enfim, ó, você vê que se for confirmada essa informação da CBF, como parte da CBF, é bom você ficar com o pé atrás também. Gente, crime, isso, é cadeia. Sabe? Nesse país não é, mas pois é. Deveria é verdade, não se respeita nem em ordem judicial, né? Mas enfim, no teor da lei... Deixa eu só falar.
nós respeitamos a ordem judicial. Para nós vale. Né? Para nós vale. Oh? Eu mesmo já recebi uns 3 ou 4... Aqui? Oficial de Justiça? Porta, oficial de Justiça, me processando. Aí dá um medo, né? Eu falei isso, falei aquilo, não sei o quê, e bababá. Ai de mim, se eu não assinasse, eu ia preso. A polícia vinha aqui, me pegava e me levava para a delegacia. Era obrigado a receber. Agora, a lei vale para uns e não vale para outros, né, Celso? Esse que é o negócio. Como diz um amigo, né? Para os inimigos, a lei. Para os amigos, tudo. Exato. Bom, enfim, só para concluir o raciocínio. Isso. Que pouca vergonha. Nossa. Que pouca vergonha. Eu tenho declarado torcida no programa, coisa que eu não fazia há muito tempo. Já declarei torcida para a Chapecoense, para o Atlético Nacional e vou decretar aqui minha torcida para que o Internacional caia. Com todo respeito aos torcedores do Internacional. Não tem a ver com os torcedores do Internacional. Tem a ver com esses dirigentes, sabe, que estão beirando a picaretagem. Nossa. Sabe, é de um desespero por causa de uma segunda divisão. E outra coisa, se o Inter estivesse caindo por uma injustiça, por alguma coisa... É porque jogou mal pra caramba. É por incompetência, porque os diretores que lá estiveram não souberam segurar o Argel quando tinha que segurar. Sabe, o Falcão quando tinha que segurar, ou erraram na contratação, ou erraram na demissão. O Falcão assinou um contrato no sábado e foi mandado embora na segunda-feira. Aí mandam embora o Celso Roth a 3 rodadas do final para trazer o Lisca, que também merece todo o respeito, mas convenhamos, sabe? E aí, em vez de armar um time para vencer o jogo, fica tentando fazer de tudo nos bastidores para não cair. Tenha santa paciência. Vencer o Cruzeiro no Mineirão e torcer para que o Atlético Paranaense e Botafogo não vençam os seus jogos. Esse vai ser o caminho para o Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Foco na vaga. Para o Corinthians alcançar a pré-Libertadores, só a vitória interessa domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, desde que Botafogo ou Atlético Paranaense tropece. É decisão. Essa é a ideia. Nós procuramos, sim, criar esse clima. É uma oportunidade que nós temos. Não é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. Fora de casa, a campanha do Corinthians é péssima no segundo turno. Só uma vitória diante do Santa Cruz e em campo neutro, na Arena Pantanal. Em contrapartida, a Raposa tem aproveitamento horrível como mandante no Campeonato Brasileiro, 25% apenas. Um simples jogo de números ou o retrospecto diz algo? Eu só posso te falar do Corinthians, infelizmente eu não posso falar do Cruzeiro. E do Corinthians eu posso falar parcialmente também, né? Porque eu não acompanhei toda a temporada, todo o campeonato. Nós temos que em algum momento mudar isso. E que seja agora, no próximo jogo. Oswaldo de Oliveira preparou por dias a fio o time para esse último duelo. Walter, Fagner, Wilson, Balbuena e Wendel. Christian, Camacho, Marlone e Romero com Guilherme de centroavante. O Corinthians ideal de agora. Para esse momento, sim. Você no final colocou a palavra certa. O confronto de depois de amanhã em Minas determinará o futuro do Corinthians. E de seu treinador, hein? O meu futuro aqui no Corinthians está determinado. Eu tenho contrato até dezembro do ano que vem. E vou dar continuidade ao meu trabalho. Alerta ligado. Concentração máxima. Senão, o objetivo que sobrou em 2016 pode, num piscar de olhos, escapar assim, ó. Mas o Silvestre, ele gosta de achar crise no Corinthians. Negócio impressionante. Não existe, não? Não existe, lógico que não. Não? O Corinthians foi vítima das circunstâncias. Claro. Agora, pode ser que fique fora da Libertadores? Pode. Agora, tem umas coisas engraçadas. Essa gente fala do time do Corinthians. Por exemplo, o Mano Menezes domingo não senta no banco. Ele foi punido por causa da expulsão contra o Internacional, né, que ele reclamou do juiz e tal, na 37ª rodada. Então, quer dizer, ele vai ser punido, mas ele não senta no banco. Amanhã não, domingo. Isso já é um trunfo, né? Porque existe aquela rivalidade do Mano Menezes, era para ser ele o treinador, o Roberto Andrade não quis, disse que com ele o Mano não trabalhava, e aí foi atrás do Cristóvão Borges, agora é o Oswaldo, então vai dar uma aliviada nesse aspecto, pelo menos, diminui um pouco a pressão. Esse time aí que vai em campo, em primeiro lugar, eu acho que não é um time de todo ruim,
Mas eu acredito que falta um pouco de qualidade de armação no meio campo do Corinthians. Perdeu o Elias, né? Perdeu o Jadson, perdeu o Renato Augusto, depois o Elias. Quer dizer, foi perdendo. Aí tinha o Bruno Henrique, que tinha alguma qualidade, perdeu também. Hoje você fala assim, quem é o cara que arma? Rodriguinho. O Rodriguinho, se ele arma, se ele arma o jogo no meio campo, ele que é um bom, é o artilheiro do time, é um dos artilheiros do time, ele chuta bem de fora da área. Então ele não vai ter tempo de chegar na área e chutar. São poucas as chances. Então o Corinthians meteu o pé pelas mãos. Eu acho que eu tenho uma tese na minha cabeça, eu acho que ano que vem tem que mudar tudo, ou se contrata jogador desse setor com boas qualidades, né, ou se improvisa. E a improvisação talvez seja o Wendel, talvez o Fagner e o Wendel no meio campo, façam lá um de cabeça de área, outro mais armando o jogo lá na frente. A contratação do centroavante é urgentíssima, ou pelo menos dá uma chance para o garoto. Jô, né? Contratou o Jô, mas o Jô, sei lá, o Jô é uma incógnita. O cara chegou, treinou e saiu de férias. Porra, esse não pode jogar esse ano. Não, eu sei, mas esse é o emprego que todo mundo pediu a Deus. Ficasse lá treinando, Caramba, saísse de férias com o elenco. Não, treinou, chegou, treinou, saiu de férias. Sabe? Quem é que não quer uma moleza dessa? Ganhando um bom salário, evidentemente. Né? Então, eu acho que a coisa vai por aí. E depois eu quero mostrar para o telespectador uma festinha de aniversário. Mas essa é a sua opinião, por favor, sobre esse jogo, Celso? Chico, o Corinthians também não fez por merecer Libertadores, não. Ainda quando estava com o Tite, mesmo com o time desfacelado, o Corinthians estava lá brigando, estava no encalço do Palmeiras. Olha, é o tema da enquete, não adianta. Mas sim, né? O Corinthians estava no encalço do Palmeiras, aí veio o Cristóvão, que enquanto levou adiante o que o Tite fazia... não deu certo. Pois é, enquanto levou adiante o que o Tite fazia, ok, aí quando resolveu dar a própria cara no time desandou. Nossa. E o Oswaldo chegou com um bonde andando e o time jogando muito mal. Sem Bruno Henrique, sem Elias, sem Luciano. Sim, fez um jogo bom contra o Flamengo e só. Eu não me lembro de nenhum outro jogo bom do Corinthians. E teve aquele gol do Guerreiro do Oswaldo. De cabeça. Não estou nem dizendo que a culpa é do Oswaldo. Ele tem a parcela de responsabilidade dele, mas o Corinthians decepcionou. Acho que o Corinthians tem bons jogadores. Sabe, um Giovanni Augusto é bom jogador, Marquinhos Gabriel, que está em uma fase, é bom jogador. O Rodriguinho, sabe, nunca caiu nas graças da torcida, mas é bom jogador. O Camacho. Quer dizer, então ninguém o Corinthians precisa... ganha menos de 200 mil reais ali. O Corinthians precisa fazer para a próxima temporada, fazer contratações pontuais. Mais um armador, eu concordo com você, mais um atacante definidor, bom para fazer gol, sabe? Ou pega o moleque da base, deixa o cara lá, dá a chance para ele. Não, tem que ser cara tarimbado, Chico. O moleque da base tem que ir entrando aos poucos. E precisa também de zagueiro. Corinthians que já teve Felipe, já teve Gil, já teve, sabe, grandes nomes, hoje tem no setor defensivo um dos seus maiores problemas. Mas olha, telespectadores, agora que nós falamos do Corinthians, eu queria que você... Barba, por favor, solta a festinha aí. Imagine vocês que ontem numa churrascaria da Zona Leste, aconteceu esse encontro que vocês estão vendo aí, ó. Olha aí, um negócio impossível. André Sanches, com o Alberto do Alibe, com o Roberto Andrade, a Miriam Atier, que foi vereadora, que puxou um discurso todo inflamado em respeito ao aniversário de Alberto do Alibe. Dia 14, agora ele faz 97 anos, o Alberto do Alibe. E aí você vê o Flávio Ferrari coçando a cabeça aí. O Roque Cidadinho está aí também. O Roque Cidadinho também estava aí, né? Ó, o Paulo Garcia. Aí você olha e você fala assim, que legal. É a oposição e a situação unidas para o bem do Corinthians, né? Aí eu pego e ligo para o diretor de futebol, ou o diretor do Corinthians, né? Um conselheiro. O Roberto Alibe sempre é elegante, hein? Elegante. Mais elegante. Tá super. Se colocarem ele lá no poder, é capaz de ele dar de 20-0 nesse segundo. Com certeza. No Roberto Andrade, ainda com 97 anos, e um passado que, aqui entre nós, né? Um passado que o condena. Mas enfim, tá aí. Todo mundo puxando o saco do Alibe, aquela coisa toda. Aí você ligou pro conselheiro. Resultado. Isso aí o que significa? Significa o desespero de Roberto Andrade, que está realmente com os dias contados no Corinthians, porque ele vai levar um baita de um impeachment. E nas palavras da Miriam Atier, aqui ninguém é a favor do impeachment, todo mundo bateu palma e tal, mas não é bem assim. Muita gente que bateu palma aí vai ser o primeiro a impeachment o nosso Roberto Andrade. Meteu o punhal. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dias ruins aguardam o Corinthians em 2017.
Só estou curioso se teremos conselheiros ou torcedores corintianos com a hashtag Foi Golpe. Só isso. A enquete de hoje do site gazetesportiva.com é sobre a última rodada do Brasileirão. É uma enquete longa, então preste atenção. Nós queremos saber o que acontecerá com Corinthians e Internacional na última rodada. O Corinthians vai para a Libertadores e o Inter fica na Série A? O Corinthians não vai para a Libertadores e o Inter fica na Série A? O Corinthians vai para a Libertadores e o Inter cai para a Série B? Ou o Corinthians fica fora da Libertadores e o Inter cai para a Série B? Jesus, vai, entendeu aí? Alternativa D. Corinthians não vai para a Libertadores porque não ganha do Cruzeiro, é só um palpite. Não é essa D. Claro que é. O Corinthians vai para a Libertadores? Não, Chuchu. O Corinthians não vai para a Libertadores e o Inter cai para a segunda divisão. E aí você também fica fora da Libertadores. Não, A, B, C, D, a quarta. Não, eu sou a alternativa C. O Corinthians vai para a Libertadores e o Inter cai para a Série B. Eu também, Chicão. Corinthians vai para a Libertadores. Resultado no final do programa de hoje. Ontem foi noite de happy hour no Morumbi. Pois é, um evento que reuniu torcedores e jogadores do São Paulo fez parte de uma campanha para ajudar entidades beneficentes. Veja na reportagem de Felipe Sboril. 4 jogadores do São Paulo estiveram presentes na noite desta quinta-feira aqui no estádio do Morumbi e participaram de um evento beneficente em prol de 2 instituições de caridade aqui da cidade de São Paulo. Os jogadores falam da importância de ajudar ao próximo neste final de ano. Nós jogadores que temos tanta exibição pública, que cada vez tanta gente idolatria nós, temos o compromisso e a obrigação, eu diria, de sempre ter algum tempinho para este tipo de eventos, cualquiera seja eles. Acho que deveria ser obrigação até contractual de todo jogador profissional dedicar tempo de sua vida para este tipo de evento, porque você com pouca coisa pode ajudar muita gente, né? Dia importante para os jogadores e também para a entidade São Paulo, que apresentou o novo treinador, Rogério Ceni. Os jogadores viram com bons olhos a chegada do novo comandante. A gente fica feliz com a chegada do Rogério, além de um ídolo, um cara que acredito que pode acrescentar muito para o São Paulo, para nós jogadores e toda a diretoria. Eu acho que é o começo de uma reestruturação total e a gente torce para que o Rogério faça muito sucesso. A gente sabe como ele é um cara bastante rigoroso também. Eu acredito que ele, como treinador agora, ele pode nos ajudar bastante. Mentalidade nova, é um treinador novo, que vai vir com coisas novas. Eu tenho certeza que ele tem muito para acrescentar na nossa equipe. Como eu falei na minha última coletiva, quando ele se sentisse preparado, ele iria assumir o clube. Então, agora chegou o momento. Então, fico feliz de ter ele agora como treinador, como comandante. Tenho certeza que a experiência que ele tem, ele vai conseguir nos passar mais ainda. E tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. O goleiro Denis, que passou por problemas no final da era Ricardo Gomes, perdeu o lugar no time e recuperou com a lesão de Renan. Agora, com a chegada de Sidão, ele parece estar tranquilo para disputar a posição com o novo goleiro do São Paulo. É mais um goleiro que vai chegar, que vai nos ajudar. É mais um concorrente, mais uma briga sadia dentro de campo. Vamos treinar normal e o que tiver melhor e o treinador optar, vai entrar em campo e vai dar o seu melhor. O São Paulo enfrenta neste final de semana a equipe do Santa Cruz, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Pacaembu e não mais aqui no Morumbi, por causa de um show que estava marcado na semana passada e que aconteceu aqui no estádio. Liga Europa. Assim como aconteceu na Champions League, nesta semana foi realizada a última rodada da fase de grupos da competição. A Internazionale de Milão entrou em campo já eliminada, mas se despediu da disputa com vitória. Já o Manchester United venceu e se garantiu no mata-mata.
A Chapecoense anunciou e já apresentou o escolhido para comandar o clube em 2017. E não é Levir Coupe, é Wagner Mancini. Ele tem passagens como treinador de importantes clubes do nosso futebol, como Santos, Grêmio, Botafogo, Vasco, Sport e Náutico. Ele também tem como principais conquistas na carreira o Campeonato Baiano de 2008 pelo Vitória e o Cearense de 2011 pelo Ceará, além de ter sido comandante do Paulista de Jundiaí na histórica campanha do título da Copa do Brasil em 2005. Na primeira entrevista, o Mancini disse que não tem dúvidas de que a Chapecoense terá um time forte e que os jogadores terão que entender que a equipe agora é uma marca mundial. Ele também disse estar muito satisfeito de ser técnico da Chapecoense e de poder dar continuidade ao trabalho do amigo Caio Júnior. Além de Wagner Mancini, a Chape apresentou também um novo diretor executivo, é o Rui Costa, que de 2012 até metade deste ano ocupou a função no Grêmio. E a Chapecoense anunciou que vai jogar contra o Barcelona, né? Vai fazer um amistoso. Foi convidado para um torneio. Na verdade, foi para vários torneios na Espanha. E vai aceitar. O Ramon de Carranza, esse torneio também do Barcelona, que me foge um nome, tem desde 96. Juan Gamper. Juan Gamper, isso mesmo. E havia a expectativa do fechamento do negócio do Levir Coupe, mas havia um impasse em relação ao tempo de contrato. Né? O Levir Coupe se colocou à disposição por 6 meses. De graça, né? E a Chapecoense queria por 1 ano. E contratou o Wagner Mancini nos moldes mais profissionais, né? Vai pagar salário, contrato tal. E ele tem muito a ver com o Caio Júnior, sabe? E tem, apesar de ainda não ter se firmado como técnico de ponta, é um técnico que já mostrou... até que jogaram juntos. E já mostrou sua competência. Foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. Convenhamos, é um grande feito. Desde então, não conseguiu emplacar grandes trabalhos, mas é reconhecido como um bom treinador e pode levar a Chapecoense realmente a um caminho de vitórias novamente. Claro que tem que montar um time, a princípio de tudo, mas começa com um bom técnico. Eu gosto do Wagner Mancini. Sim, já foi contratado até para o Corinthians. Eu gosto sim, eu acho que ele faz um bom trabalho, tem uma boa concepção, um bom conceito de futebol, né? É um treinador que sabe o que faz, sabe o que quer, e os times dele são todos times ofensivos, são times objetivos, né? Tem um conceito assim bem parecido com o Caio Júnior mesmo. Caio Júnior era assim, nunca dirigiu grandes times com grandes jogadores. Mas dirigiu o Palmeiras, né? Não, dirigiu o Palmeiras e dirigiu muito bem, eu acho, né, na minha opinião, né, o finado Caio Júnior, né? Mas o Wagner Mancini tem mais ou menos as mesmas características, né? Eu acho que a Chapecoense fez uma excelente escolha, porque sem muita pressão, né, e com bom apoio, o Wagner Mancini vai render muito. É um dos treinadores dessa nova safra que a gente coloca esperança, né, que dê tudo certo. Se bem que não é tão nova safra assim, né? Ele foi campeão, apareceu foi campeão da Copa do Brasil em 2005. 10 anos para cá. É que nem o Caio Júnior. O Caio Júnior também apareceu 10 anos para cá. É verdade, em 2005 o Caio Júnior apareceu... Palmeiras, não? Não, dirigindo o Cianorte, lá no Paraná, num jogo com o Corinthians. O Cianorte meteu 3-0 lá no Paraná. Ganhou de 5-0 aqui. Era o Corinthians do Passarella, da MSI e tudo mais. E o Roger Chinelinho confessou que perdeu um pênalti contra o nesse Figueirense. jogo contra o Figueirense só para derrubar o Passarella. Esse mau caráter. Mau caráter. O cara é mau caráter. O cara que vem e confessa isso depois de 16 anos é mau caráter. Eu acho que ele estava com peso na consciência e quis se redimir com essa confissão. Sobre os 4 brasileiros sobreviventes da tragédia, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Hensel estão evoluindo rapidamente e nos próximos dias já devem voltar a Chapecó, onde continuarão o tratamento. O goleiro Jackson Foman ainda inspira cuidados, mas a nova amputação na perna direita não apresenta sinais de infecção e quando retornar ao Brasil deve vir a São Paulo para se tratar. Já o zagueiro Neto, que está em estado mais grave dos 4, ele está com um quadro de saúde controlado, não precisa mais de aparelhos para respirar, já consegue se comunicar brevemente com a equipe médica, embora ainda sinta muitas dores por conta de uma fratura numa vértebra lombar. Estamos de volta com o tapete verde da festa de entrega do troféu Mesa Redonda. É claro que os jogadores do campeão Palmeiras marcaram presença por aqui. Dá só uma olhadinha. Você substituiu talvez um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, que foi o Praz, e substituiu talvez sendo melhor que ele no início do campeonato. Eu queria que você falasse um pouco desse seu momento, o momento especial que você viveu de sair de terceiro para quarto goleiro e assumir a titularidade do Palmeiras, e hoje o pessoal até discute, o Praz vai voltar, será que ele senta no banco, você vai ser titular?
Olha, eu fiquei 2 anos trabalhando quietinho, esperando a oportunidade. Eu acho que isso aí foi o sucesso de 2016. Então eu trabalhei sossegado, tranquilo, esperei a oportunidade. E quando apareceu, eu agarrei com os dentes. Em 2017, a Libertadores vai ser o principal foco do Palmeiras, acredita? Não, acredito que todas as competições que o Palmeiras entrar, ele entra muito forte para ser campeão. Claro que é um objetivo maior para se tratar de uma competição marcante, esperamos conquistá-la, mas sem dúvida todas as competições a gente vai entrar em busca do título. Infelizmente, para o Palmeiras, você não vai permanecer. Mas quem sabe no futuro, o Paulo Nobre disse que você pode voltar e quem sabe no futuro dar mais títulos para o Palmeiras. Claro, né? A vida da gente é uma roda gigante, né? Um dia você está aqui, vai rodando, a gente que é profissional, vai tentando sempre deixar as portas abertas, né? Nos grandes clubes, onde a gente passa, fazendo acima de tudo amizades, né? Trabalhos o melhor possível que a gente possa fazer, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, né? É do futebol. Eu acho que a missão que a gente tinha, a gente cumpriu ela à risca, conseguimos ser campeões e deixamos aí uma base bem sólida e forte para o ano que vem ela ser bem aproveitada também por outro profissional. Você teve agora recentemente na Inglaterra, já deu para ter noção do que você vai encarar a partir do ano que vem? Deu sim para ter noção um pouco. O futebol é um pouquinho diferente, lógico, todos sabem, mas quando chegar lá, procurar me adaptar. Eu gosto de trabalhar, então acho que essa parte para mim eu vou conseguir fazer sossegado. Uma festa incrível vai ao ar no dia 18 de dezembro. Você ficou curioso para saber quem faturou o Troféu Mesa Redonda, quem são os vencedores? Bom, a festa da melhor premiação do futebol brasileiro, o Oscar do futebol brasileiro, vai ao ar no dia 18 de dezembro, a partir das 9 da noite. E nós temos 3 grandes empresas conosco. A Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. E nesse domingão tem Mesa Redonda Futebol Debate. Estaremos aqui, né, Chicão? Esse domingo estaremos aqui juntos com toda a repercussão da última rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o Internacional vai ser rebaixado pela primeira vez na história? E o Corinthians, será que vai para a Libertadores? Quem termina com o vice-campeonato, Santos ou Flamengo? Tudo isso você confere domingo no Mesa Redonda a partir das 9 da noite. E tudo, claro, com comentários do nosso super time de especialistas. A gente te espera. E tem mais um recadinho importante para vocês. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a ONG Athletic Center Maradona, que faz trabalhos com garotos da Zona Norte de São Paulo, vai realizar um torneio de futebol com categorias de base, com jogos entre Athletic Center Maradona versus Pequeninos do Jockey. A festa é para lançar o novo uniforme do time. Endereço é Rua Reverendo Carlos Wesley, 245, Jardim Alvorada. Certo? Voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. 9 jogos, todos no domingo, com início às 5 horas, completam a última rodada. O confronto entre Chapecoense e Atlético Mineiro foi cancelado por causa da tragédia sofrida pela equipe catarinense. O Vitória, Rogerinho, agora vai entrar a arte. O Vitória recebe o Palmeiras no Barradão, certo, Barba? Fluminense e Internacional jogam no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro. No Pacaembu tem São Paulo e Santa Cruz. O Santos enfrenta o América Mineiro na Vila Belmiro. No Mineirão tem o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. O campeão da Copa do Brasil, Grêmio, recebe o Botafogo em Porto Alegre. O Atlético Paranaense encara o Flamengo na Arena da Baixada. A Ponte Preta joga com o Coritiba em Campinas. E na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Figueirense. Voltamos a falar do São Paulo, que entra em campo para enfrentar o Santa Cruz só para cumprir tabela. O técnico interino Pintado ainda não confirmou, mas tem a equipe titular praticamente definida. Principal destaque do tricolor na temporada, o zagueiro Rodrigo Caio, conversou com o repórter Osmar Garrafa. É isso, Michele. A sexta-feira do São Paulo teve jeito de final de temporada. Não poderia ser diferente. O elenco trabalhou hoje pela manhã. Estava programada uma entrevista coletiva do zagueiro Lugano, entrevista que foi cancelada em função do jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo no estádio do Pacaembu não valer nada, nem para São Paulo e nem para a equipe pernambucana. São Paulo e Santa Cruz já estão com as suas situações definidas dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo com vaga para a Sul-Americana e o Santa Cruz, infelizmente, para a equipe pernambucana, rebaixada
rebaixado para a segunda divisão. Mas nós aproveitamos o dia de hoje e conversamos com o Rodrigo Caio, jogador que é um dos líderes deste elenco, e ele aproveitou para fazer um balanço do que foi o São Paulo na temporada 2016. Não foi uma temporada boa, mas também fez uma avaliação do seu desempenho. Individualmente, Rodrigo Caio ficou muito satisfeito com essa temporada. Um ano muito importante para mim, de uma conquista que eu batalhei muito para isso, deixei de realizar muitos objetivos para ter a certeza que eu estaria nessa Olimpíadas. Muito feliz pela conquista, pela convocação para a principal, mas de alguma forma um pouco triste pelo ano que a gente fez, principalmente aqui no São Paulo. Não foi o ano que eu gostaria, esperava a gente pelo menos uma conquista, principalmente a Libertadores, que a gente teve uma grande oportunidade, mas eu tenho que ter consciência também que tentei o meu melhor. Graças a Deus conquistei a Olimpíadas e eu acho que isso aí dá um conforto a mais. Como é que você está recebendo isso, um ex-companheiro seu, um ídolo, né? Porque você estava nas categorias de base, o Rogério já brilhava no São Paulo. Um ídolo que foi seu companheiro de clube e agora se transforma no seu técnico. Como é que deve ser essa relação? Primeiro, uma alegria muito grande. Um cara que eu aprendi muito dentro de campo, como jogador e agora como treinador. Eu acredito que vai ser uma experiência muito bacana. Ele vai poder nos ajudar como jogador, como atleta que foi, conhecendo a parte de lá. Eu acho que isso aí é muito importante. Então a gente fica na expectativa, a gente deseja muita sorte para ele e espera que nós jogadores possamos fazer um bom trabalho e ajudá-lo a fazer uma carreira como treinador vitoriosa como foi a de jogador. Amanhã, pela manhã, aqui mesmo no CT, o técnico interino Pintado comanda o último treinamento da temporada e confirma oficialmente o São Paulo para enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo. A estreia do técnico Rogério Ceni acontece no Florida Cup no mês de janeiro e o treinador na reapresentação já estará comandando o elenco tricolor. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Meus amigos, o Rogério Ceni ainda está falando como ex-jogador de futebol e não como treinador. Né? Ainda está falando como ex-jogador. Na apresentação, eu estava assistindo a apresentação, curti aqui na Gazeta Esportiva, e ele disse o seguinte, que eu não me vejo dirigindo Corinthians, os rivais, Palmeiras ou qualquer outro time, um rival, Santos, eu só me vejo dirigindo São Paulo. Por quê? Porque ele se acha ainda um ex-jogador e não um treinador. É um conceito, meu amigo Rogério, que você vai ter que rever, porque treinador é treinador, jogador é jogador. E ele está pensando ainda como jogador e não treinador. Então isso aí com certeza vai ter consequências no próprio trabalho dele. Né? Evidente que sim. Porque o treinador é um cara específico, profissional, que vai lá para escalar um time e conseguir ótimos resultados, o maior número de bons resultados possíveis. Quer dizer, independentemente de que ele torça para aquele ou para esse. Então, enfim, é uma coisa que nada profissional que o Rogério fez. Mas, enfim, a gente entende que é noviciado, é começo, é novidade, mas eu já dei uma desanimada. Até porque ele vai dirigir só o São Paulo? Não vai dirigir mais nenhum time? Ou vai ter que dirigir times menores, né? E se ele, amanhã depois ele sai de São Paulo e vamos supor, ele vai para o Barcelona, o que ele vai falar? Eu mudei de ideia? Quer dizer, falou bobagem, né? Falou como jogador. Ele se referia a Palmeiras, Corinthians e Santos. Isso e aí significa que ele não possa dirigir um Grêmio, um Internacional, um Atlético Mineiro. Isso é dedução sua, né? Sim, Flamengo. Não, é que na pergunta falava sobre mas rivais. Ele não tem que falar isso, ele tem que dizer não. Até concordo. Eu sou profissional. Profissional. O campeão Palmeiras vai a Salvador cumprir tabela, mas pode ser importante para definir quem vai para a segunda divisão, já que o Vitória é uma das equipes que lutam contra o rebaixamento. A boa notícia do dia ficou por conta da renovação de uma peça importante do elenco. Veja com Gavini. A grande novidade do dia aqui no Palmeiras foi a renovação de contrato de Zé Roberto. O jogador de 42 anos assinou por mais uma temporada e vai continuar defendendo o Verdão até o final do ano que vem. Os jogadores comemoraram bastante a notícia, entre eles Tietê, que foi o escalado para a entrevista coletiva nesta sexta-feira. A importância dele é total, ele é um dos líderes do grupo, talvez se não for o maior que a gente tem aí no grupo. Então a gente fica bastante feliz, tenho certeza que ele está vivendo uma fase extraordinária também, apesar de todo mundo comentar sobre a idade, acho que ele
atropela todo mundo dentro do gramado, então ele tem mais é que continuar jogando futebol mesmo. Tietê vai completar domingo contra o Vitória a sua 37ª partida no Campeonato Brasileiro. Ele só ficou de fora de um jogo ao longo de toda a competição. Ninguém jogou tanto quanto ele na campanha que levou o Palmeiras ao título de campeão brasileiro. Acho que não tem muito segredo, eu procuro pensar na fase que eu vivi no ano passado. Eu passei 3 meses da minha vida em casa, sem estar em clube algum, então é algo que eu não desejo para nenhum outro companheiro daqui, muito menos eu quero isso para minha vida de novo. Então procuro pensar nisso, procuro pensar que eu posso estar todo dia buscando algo melhor para minha família, então acho que esse é o diferencial. Se 2015 não foi um ano legal para o Tietê, o jogador não tem do que reclamar de 2016. Além do vice-campeonato paulista pelo Audax e do campeonato brasileiro pelo Palmeiras, o jogador teve também conquistas na vida pessoal. Foi o melhor ano da minha vida, não só profissionalmente, mas meu pessoal também, meu filho nasceu, então acho que é a melhor coisa que existe ser pai. Fico feliz também pela fase que eu venho vivendo, individualmente, né? Tudo dando certo, graças a Deus, então só tenho a agradecer. Jogou muito esse Tietê, viu, esse ano. Jogou demais. E a história dele é animadora, é inspiradora, né? Porque, veja só, o ano passado ele pensava em desistir do futebol, em casa, deprimido, sem jogar há 3 meses. De repente, ele volta para o Audax, brilha. Você se lembra bem dos gols que ele marcou contra o Corinthians lá em Itaquera. Um gol, né? O outro foi do Bruno Paulo. Exatamente. Foi pro Corinthians e até agora ainda não jogou. É que foi um gol tão bonito que vale por 2. Não sei se vale por 2. Aí, veja só, chega no Palmeiras, é titular, foi um dos melhores homens do Palmeiras na temporada. E sobre a renovação com o Zé Roberto, acho que ela é válida, né? Ela é importante. Poxa vida, o Zé Roberto, eu acho que ele fez a jogada símbolo do Palmeiras, que simboliza o que foi o Palmeiras nessa temporada. Aquele gol de peito, né? Ele foi se arrastando no jogo contra o Cruzeiro, foi se arrastando para salvar o que seria um gol do Cruzeiro. Aquilo para mim representa bem que foi o Palmeiras na temporada. Um time brigador, lutador, que se não brilhou, teve uma vontade muito maior do que qualquer outro time no campeonato. Empenho, né? Empenho. E eu, sinceramente, fico muito feliz pelo Zé Roberto, porque conheço o Zé Roberto desde garoto, né? Vi o Zé Roberto nascer na Portuguesa, ele na lateral esquerda e o Zé Maria na lateral direita. Eram os 2 moleques do Candinho, que jogavam naquele time da Portuguesa, que foi vice-campeão jogando contra o Grêmio. Eu me lembro do Candinho contando de como chamou o Zé Roberto. Tinha lá, ele treinava na base, e aí tinha que completar o time. E aí, moleque, traz, ele tá com chuteira aí, vem cá, vem jogar aqui para completar o time aqui. Aí completou e nunca mais saiu. E é legal essa origem humilde do Zé Roberto, né? E a do Zé Maria também. Foram dois grandes laterais. A Maria fez sucesso na Itália, na época que o futebol fazia na Itália, era o The Best, né? E o Zé Roberto jogou na Alemanha um tempão. No Bahia. Né? No Bahia. E agora voltou para o Palmeiras e encerra a carreira de forma brilhante, né? E eu fico muito feliz, porque esses eram todos garotos pobres, garotos humildes, que venceram na vida pelo próprio esforço. Se o título já não está mais em jogo, Santos e Flamengo ainda disputam a vice-liderança. O Mengão retomou o 2º lugar no confronto direto, mas tem pedreira na rodada final quando vai a Curitiba encarar o Atlético Paranaense com expectativa de recorde de público na Arena da Baixada. Para piorar, o Furacão é um rival contra o qual o Flamengo tem más lembranças enfrentando fora de casa. O zagueiro Hever falou sobre o assunto. Na verdade, é uma motivação a mais você jogar fora de casa, diante de uma grande equipe. Então isso gera uma motivação, ainda mais pela importância que isso gera, né, nesse jogo, tanto para o Flamengo quanto para o Atlético. Então espero que nós possamos dar um grande espetáculo para esses torcedores que vão comparecer na Arena. A Arena é sempre muito bom jogar lá, pelo fato de ter uma torcida que contagia a equipe deles, e isso faz com que o espetáculo fique melhor. Então espero que nós possamos mudar esse retrospecto do Flamengo diante da equipe do Atlético já nesse domingo, para que nós possamos terminar o campeonato bem e quem sabe aí com uma vitória.
Santos, o Santos segue se preparando aí para quê? Para enfrentar o América Mineiro na Vila Belmiro. O destaque desta sexta-feira foi a entrevista do técnico Dorival Júnior. Veja com Adriano Dolfi. No domingo, o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro enfrentando o América Mineiro na Vila Belmiro. O técnico Dorival Júnior falou da preocupação com a partida, especialmente no lado psicológico dos jogadores. Tudo por conta da tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense. Todos nós estamos sentindo. Eu tive ali 3 ou 4 jogadores que atuaram comigo, a grande maioria da equipe de apoio da Chapecoense nós conhecíamos todos, né? Então, além do que, são seres humanos, independente de tudo isso, são seres humanos, e isso é natural que crie uma situação em que nós vivenciamos ali como se fôssemos familiares de todos eles. Foi muito difícil a volta aos trabalhos iniciais. Foi bom que tenhamos tido aí esses dias que antecederam a essa partida que para nós tem uma importância muito grande, porque representa muito, e eu não tenho dúvidas que vamos fazer sim um grande jogo, vamos jogar dentro das nossas melhores condições, até porque tudo que foi trabalhado aí ao longo desse período, eu espero que consigamos aí reproduzir em campo e busquemos um grande resultado. Por tudo que fez o Santos nessa fase final do campeonato, merece o vice-campeonato. O problema é que vacilou ali contra o Cruzeiro e contra o próprio Flamengo, né? O próprio Flamengo. Mas ainda assim, foi uma campanha que salta aos olhos e o jogo favorece. Pega um América, sabe, que não... que já caiu, que já era, né? Não tem como. Mas e o Flamengo não. O Flamengo tem uma encrenca pela frente, um Atlético Paranaense que precisa da vitória para chegar à Libertadores. Então, o jogo do Santos é muito mais fácil. Por isso, eu entendo que o Santos vai terminar em segundo lugar. Eu acho até que o Flamengo ganha do Atlético, viu? Acha mesmo? Eu acho. Esse que é otimismo, hein? Não é otimismo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma rivalidade muito grande entre os jogadores e o Flamengo quer terminar em segundo lugar. E como está na frente do Santos, se ele ganhar, o do Atlético, ele termina em segundo lugar. Sim. Mas nunca venceu lá. Me diz o Barba aqui, pelo meu santo Barba, Felipe Barbosa, me avisa aqui, que nunca venceu lá. Mas vai vencer. Existe sempre a primeira vez, não é verdade? Aí vence lá e o Corinthians vence o Cruzeiro. E o Corinthians vence o Cruzeiro com maior facilidade. Bate na sua porta e o Grêmio ganha do Botafogo também. Então aí o Corinthians se classifica e com méritos. Então, fique tranquilo, torcida do Corinthians já se considere na Libertadores. Você acredita em Papai Noel mesmo? Não acredito em Papai Noel e acho que o Grêmio vai ganhar do Botafogo. Botafogo? Esses times, olha, o Atlético Paranaense tem um cara lá que eu torço por ele, que é o Weverton, que é um baita do goleiro, ganhou medalha olímpica, né, conseguiu uma façanha que nem os maiores goleiros do Brasil conseguiram. Gilmar dos Santos Neves, Dida, Valdir Joaquim de Moraes, não conseguiram, ele conseguiu ganhar a medalha de ouro. Parabéns, felicidade, mas classificado vai ser o Corinthians. Bom, o que vai acontecer com Corinthians e Internacional na última rodada do Brasileirão? Tema da nossa enquete. Deu que o Corinthians não vai para a Libertadores e o Inter vai ser rebaixado. 70% dos votos. Viu só? Isso aí é palmeirense votando. Isso aí o Gazeta Esportiva vai terminar aqui nessa sexta-feira. A gente volta no domingo com Mesa Redonda às 9 da noite, tá certo? Beijo, meninos. Até já no Jornal de la Gazeta.